E no Direto de Brasília de hoje, um cientista político vai explicar os dois principais temas da semana lá na capital federal: a PEC da blindagem e também o projeto da anistia. Quem acompanhou tudo isso com a nossa equipe na capital federal foi a repórter Daniela Brito. Olá, boa noite. A semana no Congresso foi movimentada com dois assuntos que chamaram a atenção: a aprovação da PEC da blindagem na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado, e também a aprovação do regime de urgência do projeto de lei que trata da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Em Sergipe, os 3 senadores já se posicionaram contra a PEC da blindagem: Laércio Oliveira, do PP, Alessandro Vieira, do MDB, e Rogério Carvalho, do PT. Esse alinhamento mostra que, ao contrário do que aconteceu na Câmara, o Senado tem uma resistência bem maior a essa PEC da blindagem. Quem vai nos explicar os detalhes sobre isso é Valdir Pucci, que é cientista político, advogado, professor universitário e mestre em ciência política pela UNB. Obrigada pela participação, professor. O senhor já consegue nos adiantar aí como será esse trâmite da PEC da blindagem no Senado? Primeiro, obrigado pelo convite por participar. Bom, chama muita atenção os partidos, como você citou, dos senadores que já se colocaram em Sergipe contrários à PEC. Ou seja, nós temos um senador do MDB e nós temos um senador do PP, que são partidos identificados como partidos do Centrão. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque a gente vê claramente que, na Câmara dos Deputados, a chamada PEC da blindagem, ela teve uma vida relativamente fácil. Ela foi aprovada por ampla maioria, inclusive a grande maioria do Centrão é que deu força e sustentação a esta proposta. No Senado Federal, nós não vamos encontrar isso. Na verdade, o que nós estamos encontrando é resistência, tanto dos partidos considerados de esquerda, quanto também dos partidos de direita e até mesmo dos partidos de centro. Ou seja, a tramitação da PEC da blindagem dentro do Senado não será uma tramitação fácil. Explica para o público de casa entender de forma muito clara o que é a PEC da blindagem. Bom, de forma muito simples, o que significa a PEC da blindagem? Hoje, um cidadão comum, se eu for processado ou se eu tiver ter algum problema em relação à justiça, o juiz pode me indiciar e eu posso ser processado e responder a um determinado processo. Por que PEC da blindagem? Os nossos parlamentares, a partir da aprovação desta PEC, para serem processados, precisarão de uma autorização da casa a qual eles pertencem. Então, por exemplo, se eu sou deputado federal e cometo um crime, e para responder a este crime, eu precisarei, então, que a Câmara dos Deputados aprove o início do meu processo. Por isso que a gente chama de blindagem, pois não há processo sem autorização da Casa Legislativa. E é importante a gente destacar que é para qualquer crime. Pode ser homicídio, tráfico, crimes pequenos, crimes de maior potencial ofensivo, não interessa. O parlamentar só poderá ser processado mediante autorização da sua Casa Legislativa. E agora, professor, a gente levando para o PL da anistia. No que se baseia esse PL da anistia? O que a gente já sabe até o momento? Bom, até o momento nós temos pouquíssimas informações sobre ele. O que nós temos é o seguinte: já foi aprovado o pedido de urgência, ou seja, ele foi aceito pela Câmara dos Deputados, o que significa que ele irá tramitar com celeridade, ele vai direto a plenário. Mas qual é a grande questão? Nós não temos ainda o texto do que é esta anistia. Teremos uma anistia ampla, geral, irrestrita, onde vai emplacar todos os condenados envolvidos numa tentativa de golpe, no 8 de janeiro, ou a gente vai ter uma anistia menor, podemos chamar assim, ou seja, somente com redução de penas. Esta é a grande questão. Nós só sabemos que ela irá tramitar de forma célere, mas não sabemos ainda o conteúdo que sairá da Câmara dos Deputados. Se esse projeto de lei passar pela Câmara dos Deputados, se ele for para o Senado, o senhor acredita que ele tem força por lá? Muito difícil fazer essa resposta. Por quê? Não há texto. Então a gente não sabe qual vai ser o texto que a Câmara irá aprovar ou se vai aprovar qualquer texto para encaminhar ao Senado Federal. Então, se a gente não sabe ainda
o texto, o teor desse texto, é muito difícil a gente avaliar como os senadores irão receber o texto da anistia. É isso, muito obrigada. Uma aula com o professor Valdir Pucci e a gente volta a partir de segunda-feira, direto de Brasília, com todas as informações. É com vocês. Obrigada, Daniele.